Vamos à capital federal, Brasília. Luciana Verdolin nos aguardando, porque o presidente Lula ainda não definiu quando vai indicar o novo presidente do Banco Central. Indicação que pode sair só depois das eleições municipais em outubro. O nome mais cotado segue sendo o do atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo. Luciana Verdolin. Ele foi o número 2, né, lá do Ministério da Fazenda, tem a confiança do presidente Lula e a indicação é praticamente certa. Assessores aqui do Palácio do Planalto fazem questão de ressaltar, no entanto, que não tem pressa, não precisa ser feito agora essa indicação, levando-se em consideração que o mandato de Campos Neto só termina em dezembro. Por que deixar para depois das eleições? Porque para evitar qualquer tipo de ruído nas eleições municipais, nas campanhas que estão sendo feitas e até para o presidente ter sempre aquela possibilidade de fazer críticas ao Banco Central quando não estivesse satisfeito com as decisões tomadas pelo órgão. O colegiado lá no Banco Central, os diretores, né, que tomam decisões econômicas, que tomam decisões relacionadas à taxa de juros, por exemplo, são em número de 9. Hoje, 4 são as indicações feitas pelo presidente Lula. Em dezembro, serão feitas outras 2 indicações, então sobe para 6 o número de indicados pelo presidente da República, por isso a expectativa é de que a maioria seja consolidada. Agora, vale ressaltar que o Copom tem decidido pela manutenção das taxas de juros, as decisões têm sido unânimes, inclusive os 4 indicados aqui pelo Palácio do Planalto tem votado pela manutenção dos juros, o que acende aí um sinal de alerta dentro da administração federal que o discurso é muito diferente da prática, né? Que é preciso que mesmo com nomes indicados pelo governo, não necessariamente todos vão votar de acordo, né? Vão decidir de acordo com orientações políticas aqui do Palácio do Planalto. Expectativa de discussão essa semana lá na Câmara dos Deputados com relação à política macroeconômica. Amanhã, o presidente do Banco Central, Campos Neto, foi convidado para participar da Comissão de Desenvolvimento, Finanças e Tributação. Não há ainda confirmação do horário, mas a expectativa é de que ele compareça. Na quarta-feira, no Senado, vai ser discutida uma outra proposta. Tem uma discussão na Casa de que, além da autonomia administrativa ou operacional do Banco Central, senadores pretendem garantir uma autonomia também orçamentária e financeira. Esse ponto é polêmico, porque os governistas não concordam, não querem muito essa alteração. Por isso, a expectativa é de que a discussão seja mais aprofundada e não há nem garantia de que o assunto seja mesmo votado na quarta-feira. Banco Central aí no tema alto das conversas aqui dentro do governo e também dentro da equipe econômica. Luciana Verdolin, ao vivo e direto de Brasília, tema para o comentário da Amanda Klein e do Diogo da Luz. Amanda, tem algum momento melhor para fazer a indicação para a presidência do Banco Central? Lembrando que há, enfim, um entrevero público, especialmente por parte do presidente Lula em relação ao presidente do Banco Central. A gente vai entrar num período de campanha eleitoral agora, tem reunião do Banco Central de novo agora em setembro, tendência de manutenção da taxa de juros. É melhor fazer agora? É melhor esperar a eleição? Tanto faz? Qual é a tua avaliação? Eu acho que um pouco tanto faz, sabe, Colombo? Eu acho que há bons argumentos para os dois lados. Por um lado, se você indicar agora, você já abre de uma vez o nome de Gabriel Galípolo, que, aliás, não é nenhuma surpresa, porque nenhum nome surge como alguém que possa fazer frente, que possa fazer sombra. Gabriel Galípolo já resolve de uma vez isso e dá uma certa previsibilidade para o mercado já sabe com o que vai trabalhar e a gente sabe que o mercado financeiro gosta de previsibilidade. Esse seria um ponto a favor de nomear Gabriel Galípolo, que terá que ser sabatinado para o Senado já. E, por outro lado, há outras pessoas dentro do governo que argumentam para que a gente vai deixar o Gabriel Galípolo exposto desde já, sendo que há mais 5, 6 meses de mandato de Roberto Campos Neto, com todo o ato, ação, atitude e palavra dele sendo escrutinadas, a gente pode deixar para indicar mais para frente, depois das eleições municipais. Mas, de novo, como todo mundo sabe que será Gabriel Galípolo, cada palavra dele já é escrutinada agora. Por exemplo, semana passada, num evento, ele disse que a inflação, que o cenário atual é desfavorável para a inflação alcançar a meta.
ele fez uma declaração que soa como música aos ouvidos do mercado financeiro, porque, em última instância, dá a entender que ele estaria disposto a, junto com o colegiado do Banco Central, eventualmente aumentar os juros caso isso se faça necessário. E foi exatamente o que ficou explicitado na última ata do Copom. Mas a gente já viu nas últimas 2 reuniões que todos esses diretores estão votando de forma unânime, uníssona, do mesmo jeito, por manter a taxa de juros em 10,5%, começar a indicar, sinalizar os perigos, os riscos de alta da inflação nos próximos anos. Então, portanto, parece que todo mundo está jogando junto. O Galípolo acho que está falando mais para fora do que para dentro, porque para dentro todo mundo sabe que ele tem um entrosamento muito grande, tanto com Lula como com Haddad. É uma pena que o presidente Lula politize tudo, inclusive instituições sérias como o Banco Central. A razão para ele deixar para depois das eleições é muito clara, é jogada política. Primeiro, existe uma tendência razoável, segundo os primeiros anúncios, de que o Banco Central venha a elevar de novo a taxa de juros agora em setembro. E se ele fizer isso, o presidente Lula vai aproveitar para dizer que é tudo culpa de Roberto Campos, esquecendo que são 8 votos, e desses 8 votos, 4 são de pessoas indicadas por ele, mas vai procurar usar isso até para a campanha eleitoral. Vai continuar, sempre que possível, atirando suas metralhadoras ao Roberto Campos e, lógico, passadas as eleições, quando chegar no máximo em dezembro, ele vai nomear uma pessoa que seja parecida, serena e sensata como Roberto Campos. Porque, apesar de todo esse teatro, o presidente Lula, experiente e vivido como é, sabe que se as contas públicas desandarem, se a inflação desandar de verdade, está arruinada a possibilidade dele pensar num projeto de reeleição em 2026. Vejam que ele passou 8 anos do governo com o mesmo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e jamais teceu uma única crítica ao Meirelles, e no início do seu governo, mas depois de 1 ano e meio de governo, a diferença entre a inflação e a taxa de juros era bem maior naquela época e ele nunca criticou. Ou seja, está fazendo um teatro na hora de indicar, pelo menos nesse aspecto, felizmente, ele vai escolher uma pessoa séria e responsável, porque senão tudo estará perdido. Vamos falar um pouquinho mais de economia agora com o Alan Gani aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Gani? Bem-vindo, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Gani, agora há pouquinho a gente estava conversando com a Amanda Klein, com o Diogo da Luz, sobre a provável data, o provável momento da indicação que o presidente Lula fará, possivelmente do Gabriel Galípolo para chefiar o Banco Central. É uma nomeação dada como certa e uma aprovação também dada como certa no Senado, Gani? Olha, eu nunca vi ali na CAI alguém recusar o nome do presidente do Banco Central indicado pelo presidente da República. Então é dado como certo, já circula no mercado que será ele. Eu até apostava inicialmente, no ano passado, que poderia ser o André Lara Rezende, que é um nome de peso, esteve ligado ao Plano Real, mas agora tudo indica que é Gabriel Galípolo, Colombo. E tem uma grande dúvida no mercado financeiro. Será que Gabriel Galípolo, uma vez que sentar naquela cadeira, ele vai sentir o peso ali de ser presidente do Banco Central e vai fazer uma política monetária, guiar ali os seus 8 diretores mais ortodoxa, mais liberal, mais pró-mercado, ou seja, né, se a inflação estiver subindo, aumentar a taxa de juros ou não. Ele vai mais ao encontro da sua trajetória acadêmica e profissional, numa linha um pouco mais keynesiana, buscando mais crescimento econômico, mais leniente com a inflação, mesmo com uma elevação da inflação, vai reduzir a taxa de juros, atendendo às pressões do presidente da República. Tem essa grande dúvida aí por parte do mercado financeiro, como será Gabriel Galípolo. Lembrando que não depende só dele, né? Claro. Tem mais 8 diretores. Agora, em 2025, a diretoria, né, contando com o nome dele, vai ser formada por 7 diretores indicados pelo presidente e 2 apenas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem essa dúvida aí, como que será o Copom? É claro que quando ele chegar lá, se ele chegar, né,
vai ser diferente. Mas o que ele tem dito e o que ele tem feito na condição de diretor de política monetária insinuam alguma coisa para a gente ou não dá para fazer essa leitura? É difícil porque na hora que tem os votos ali, né, ultimamente, nas duas últimas atas, foram unânimes. Então a gente não sabe se esses votos foram unânimes, 9-0, justamente para acalmar o mercado e mostrar que o Banco Central está sendo mais técnico, ou se de fato vai ter, ou se de fato foram... se ele pensa daquele jeito. Pensa daquele jeito, né? Se agiram tecnicamente, se os 9 estão em sintonia. Então a gente não sabe, né? Se é uma estratégia simplesmente para acalmar o mercado ou não, se há uma sintonia técnica entre os 9 membros, né? Agora, a partir de janeiro, a gente já vai ter essa resposta, né, com o comportamento aí do Comitê de Política Monetária. Valeu, Gani. Até daqui a pouquinho. Até.